Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra digital nos canais do Centro Espírita Luzes do Caminho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu me chamo Vera, a convite da Celinha, presidente da casa. Estamos aqui mais uma vez muito felizes por poder sempre estar participando, refletindo sobre o Evangelho, né? O meu muito obrigado, né, a toda a equipe do Luzes do Caminho sempre com temas maravilhosos, né, esclarecedores, consoladores, que são pensados com muito amor, com um carinho, para que a gente possa aqui refletir, né, ficarmos juntos um tempo virtualmente, até que possamos voltar a nos encontrar lá no centro, né? Lá na Lucas. Então, vamos então, como todos os trabalhos da casa, como todos os trabalhos espíritas, né? Vamos começar então nos envolvendo com esse manto maravilhoso, né? Do nosso Pai, os nossos amigos da espiritualidade que nos envolvam nesse momento, para que as nossas reflexões, né, possam auxiliar a todos e essas palavras, com muito carinho, com muito amor, possam beneficiar, né, nos beneficiar no nosso dia a dia, no que a gente pensa, né, no que a gente pratica, enfim, nas nossas vidas, no nosso cotidiano. As mensagens espíritas são para isso, para que a gente possa assim refletir no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, que os amigos nos envolvam e que esse assunto de hoje possa estar aí auxiliando cada um de nós. Tá? E hoje eu escolhi para dar início aos trabalhos a prece de Cáritas. Tá? Então, nesse momento, fechamos os nossos olhos para que a energia, né, intere todo o nosso ser. Vamos à prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a humildade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Nós somos, meus irmãos, aproveitando a prece de Cáritas, nós somos a
divina, né? Que as almas, o nosso espelho, onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Nós somos filhos de Deus, né? Então, com base nisso, a gente sempre perde essa força para que a gente possa seguir adiante. E isso é muito importante, porque aqui fala: dai-nos a fé e a razão. Então, por essa prece, nós já começamos sobre o nosso assunto de hoje, que eu ainda não tinha falado. Nós vamos estar hoje fazendo uma reflexão sobre o fanatismo religioso, né? Como é que funciona? Será que nós nos julgamos fanáticos da doutrina espírita? Muitas vezes nós encontramos algumas críticas aos espíritas, né? Tipo, leem muito, são muito didáticos, né? Será que isso é verdade? Será que nós vivemos assim mesmo, somente em leituras, somente em estudos? Será que a doutrina espírita é assim mesmo, meus irmãos? Como é que será que nós lidamos no nosso dia a dia, né, com a nossa religiosidade? Essas são algumas reflexões muito importantes para que a gente possa fazer, né? Porque Kardec, ele deixa muito claro, né, em várias reflexões, em várias obras da doutrina espírita, sempre ficou muito claro ao espírita, né? É uma palavra, é uma frase-chave em que nós convivemos com ela sempre. É a fé raciocinada, né? A razão. Kardec coloca que tudo passa pelo crivo da razão, né? E aí a gente pode citar no campo mediúnico, no nosso dia a dia, em que a gente possa refletir de como nós estamos lidando. Será que a nossa fé é raciocinada? Ou nós estamos ainda embasados em aspectos antigos, né, das religiões, onde usam os dogmas, né? E aí eu vou entrar agora, para que a gente possa entender isso, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec esclarece, deixa bem claro quando ele fala em dogmas. Eu vou aproveitar e vou ler um trecho para nós. Kardec fala o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele diz, o ensinamento moral permanece inatacável, e diante dele até mesmo os incrédulos se curvam, né? A doutrina espírita, a base da doutrina espírita é a lei natural ou lei divina, né? E quais são essas leis, né? Nós vamos abordar daqui a pouco. É muito importante que a gente tenha as leis naturais, né? As leis dos homens e as leis divinas, né? As leis de Deus. E com base nisso é que funciona, né, toda essa reflexão que a gente possa fazer sobre essa nossa fé, essa fé raciocinada. E aí Kardec segue dizendo, ele é, então, ensinamento moral, ele é o terreno onde todas as religiões podem se encontrar, e a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, sejam quais forem suas crenças, né? O ensinamento moral nunca foi motivo de disputas religiosas, como acontece com as questões de dogmas, e aí que nós estamos falando. E o que Kardec escreve sobre dogmas? Dogma é uma verdade indiscutível que as religiões impõem para acomodar e justificar certos pontos de suas crenças, onde a fé se sobrepõe à razão, né? Sempre quando a fé cega, né? A fé se sobrepõe à razão, se sobrepõe à caridade, se sobrepõe
aquele carinho, né, que nós possamos ter por todos, né, na sociedade ou então também no centro religioso. Então, sempre quando a fé se sobrepõe à razão, é sinal vermelho, né? É sinal vermelho, é um sinal de questionamento, porque quando a lei natural, a maior lei, que foi que Jesus veio nos ensinar, é o único mandamento, né? Se a gente pode dessa forma falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, a lei do amor, né? E é uma lei natural. Então, sempre quando a fé, falando novamente, se sobrepõe à razão, cuidado. Kardec segue falando, não cabem discussões a respeito dos dogmas. Eles devem ser aceitos e seguidos nas religiões que têm os dogmas. Por esse aspecto, a doutrina espírita não é dogmática, pois entende que a fé deve ser raciocinada e todos os fenômenos devem estar apoiados em leis naturais. Aquilo que nós falamos, as leis naturais ou leis divinas, né? Seguimos um pouco com Kardec aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o ensinamento moral fosse discutido, as seitas teriam encontrado nele a sua própria condenação, pois a grande maioria está ligada mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Por isso, a doutrina espírita, falando da fé raciocinada, né, nós podemos trazer vários exemplos, principalmente quando nós estamos em trabalhos mediúnicos, né? E os trabalhos mediúnicos podem ser, né, de audição, de escrita, psicografia, né? Nós podemos ser audientes. Então, vários tipos de trabalhos mediúnicos passam sempre, meus irmãos, pelo crivo da razão, né? Mas principalmente também por aquele crivo da caridade, do não julgamento. Porque muitas vezes nós estamos em trabalhos mediúnicos, inclusive nos nossos lares, porque hoje nós estamos trabalhando mediunicamente nos nossos lares, né? Fazendo reflexões, fazendo as nossas palestras, fazendo os grupos de estudos online, né? E nós também estamos nessa egrégora de forma, energia, pensamento, que são muito importantes, né? Para esse trabalho mediúnico. E muitas vezes nós temos alguns pensamentos em que eles não passam por esse crivo da caridade, né? Passam por aquele pensamento de algumas normas, de alguns dogmas, em que a doutrina espírita não se encaixa, né? O lema maior e a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Então, caridade conosco mesmo e principalmente quando estamos fazendo um trabalho, esse trabalho de caridade com os nossos irmãos, né? Claro que muitas vezes nós não concordamos com todas as ideias que chegam até nós, né? Mas acontece que essas ideias estão nos estágios, cada um de nós estamos no estágio. Então, se alguma ideia chegou até nós nesse estágio desse irmão que nos trouxe a ideia e ela não é uma ideia, né, que nós podemos considerar como aceita, mas a gente tem que ter a caridade, essa fé raciocinada, né, e não seguir dogmas que a doutrina espírita não tem dogmas, né. Claro que todos os lugares existem normas, né? Existem regras, mas isso sempre dentro da razão, sempre do meio termo, sempre do amor, sempre da caridade, né? Então que a gente possa sempre, antes de levantar alguma questão que vá poder magoar alguém, ou que vai magoar, né,
alguém que fez um trabalho com tanto carinho, com todo amor. Nós devemos sempre analisar as nossas palavras antes, sempre a gente não deve agir por impulso, né? A gente deve pensar antes, sempre. Essa é a fé raciocinada, né? Aquela evolução que nós vamos angariando, a tal da reforma íntima, né? Então vamos seguir com Kardec. Se esse ensinamento moral, então, fosse discutido nas seitas, não existiria mais essa análise. E uma questão muito importante a analisar está aqui também na introdução, que fala que um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Vejam bem, Kardec nos trazendo a doutrina espírita, nós sabemos, né? Que ela é uma doutrina que Kardec codificou com base, recebendo várias mensagens, né, de vários lugares, falando os mesmos assuntos. Esse foi o critério, né? E aqui fala isso, porém não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem e ouvem a mesma coisa em vários lugares e ao mesmo tempo. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Tá? Isso é uma garantia para que a gente saiba que todos os trabalhos mediúnicos e todas as mensagens, né, são importantes, mas passando por esse crivo da razão. Eu assisti uma palestra onde o palestrante falava e eu achei bem engraçado, mas é importante, né, para que a gente possa refletir sobre esse fanatismo religioso, né? Diz que certo médium recebeu uma psicografia e aí a assinatura do irmão, do espírito, era Bezerra, né? E aí todo mundo brinca, mas era Bezerra de Menezes ou Bezerra da Silva de Freitas? Tá? Então, esse é o crivo da razão, da fé raciocinada. Essa mensagem é importante. Essa mensagem é útil. Sim, porque, meus irmãos, o trabalhador espírita, né? O cristão, ele sempre vai analisar, né, o que é bom para a sociedade, tudo aquilo que ele está recebendo é bom, é importante para aquele irmão que vai receber, ou aquela comunidade, aquilo vai contribuir, vai ser útil, ou vai simplesmente só nos auxiliar, né? Um auxílio próprio daquela mensagem do nosso orgulho, né? Um dos aspectos muito importantes, né? Nós vamos falar sobre o nosso orgulho nos nossos trabalhos, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado de saber o que importa. Importa aquela comunidade, aquele centro, ou está importando para a gente, né? Trabalhar aquele nosso orgulho. Nós nunca podemos esquecer que nós somos imagem e semelhança do Pai, e o Pai é só amor. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, no capítulo 19, falando também dessa fé inabalável. Kardec deixa escrito, só a que pode encarar de frente, meus irmãos, a razão em todas as épocas da humanidade. Tá? E também nós trazemos um aspecto, também continuando a falar sobre a opinião de vários espíritos, né? E que foi com base assim que a doutrina espírita foi codificada. Também na introdução fala que não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas sim pela voz unânime dos espíritos. E quem são os espíritos, meus irmãos? Somos nós todos, encarnados e desencarnados,
Então, é uma união, né? Porque quando, se formos cair, né, a colocar, né, tipo, a gente usa um termo popular, endeusar alguém, isso a doutrina espírita não é bom, né? Porque todos nós encarnadas no planeta Terra estamos ou em missão, ou em provação, ou em expiação. Nós estamos em trabalho de crescimento espiritual. Claro que nós estamos misturados, um auxilia os outros, né? Mas a gente sim tem que tomar o cuidado com essa mensagem, com esse trabalho que nós estamos fazendo, se nós estamos sim beneficiando os nossos irmãos. Então aqui está falando disso, dessa união, dessa voz de todos, né? Mas que passe por esse crivo da razão. Não será um homem, então, muito menos eu ou qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita, ou seja, meus irmãos, uma doutrina pronta e acabada, que não necessita receber novos conhecimentos. Tampouco será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Veja que Kardec coloca aqui. E quando Kardec fala, Kardec está falando aqui de um espírito vindo se impor, né? Mas esse espírito podemos ser nós também, né? Muitas vezes a gente sabe que existe a obsessão entre vivos, tá? Então, muitas vezes nós, conhecedores de muitos assuntos, de muitas leituras, podemos, com base, né, em algumas leituras, estarmos fazendo julgamento e achando que aquilo é o correto, e muitas vezes vamos estar lidando no outro ponto, né? No outro ponto, ou no nosso ponto de vista, e não naquele ponto de vista ideal, né? Para o crescimento espiritual, para o progresso, né? De cada ser e da sociedade. Então, nós temos que sim tomar o cuidado com os nossos trabalhos, tomar o cuidado com os nossos pensamentos, tomar o cuidado com o que falamos, né, junto dos nossos irmãos, para que nada machuque ninguém, né? Nós vivemos num mundo de escolhas, nós mesmos escolhemos, e meus irmãos, nós temos a bênção de estar participando dessa doutrina renovadora, né? Dessa doutrina que nos acolhe. Assim lá diz do Cristo Consolador, né? Que nos consola, que traz entendimento juntamente com a inteligência, que traz todos os benefícios através da ciência, que são as leis naturais, né? Através da nossa ciência, através da astrologia, da biologia e todas as guias, né, da ciência nos auxiliando. Então, isso é muito importante que a gente possa refletir sobre isso, né? Sempre usando, então, esse crivo da razão. Então, essa união será estabelecida com todos os espíritos, né, encarnados e desencarnados da Terra e sobre as ordens de Deus. Isso está aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos esclarecendo, o nosso maior, a consciência, a nossa maior reflexão é através da nossa razão e da nossa bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. Eu trouxe para a gente refletir também uma psicografia de Chico Xavier, né? O nosso irmão maior, né? O nosso irmão que esteve conosco, tanto nos auxilia, nos presenteou, né? Nossa, não, né? Que energia maravilhosa, né? De agradecimento a esse irmão que tanto nos iluminou com as suas psicografias, com o seu trabalho, né? Sempre com a palavra amiga, sempre com os lábios assim muito doces,
para todos os irmãos, sempre tendo uma palavra amiga, né? Então que a gente possa usar isso de exemplo para o nosso crescimento e para a nossa fé raciocinada, né? Nos auxiliando todo dia, fazendo as nossas preces, tendo esse pensamento positivo. Então Chico fala assim: nascestes no lar que precisavas, vestícios do corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes, espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Então, meus irmãos, somos nós mesmos no controle, somos nós mesmos plantando e vamos ser nós mesmos colhendo o que plantamos. Essa é a lei natural, né? Que nós possamos, então, estar unidos em pensamentos nesse momento, ainda que continuamos, né, em afastamento social, que continuamos com as nossas portas das nossas casas físicas fechadas, mas nunca desistimos, estamos sempre aqui unidos. Já faz, né, 1 ano, 2 anos, fazendo 1 ano e pouco, 2 anos, mas continuamos nesse trabalho de poder levar as nossas reflexões, levar o nosso amor, os nossos sentimentos a todos os irmãos que estejam necessitando, e que a espiritualidade amiga nesse momento possa estar junto de cada um de nós, né? Elevando os nossos pensamentos, trazendo a união, né, desse pensamento junto das nossas famílias, né? Junto da nossa sociedade, junto daqueles que nesse momento estão mais precisando dessa energia, que ela voe, que ela paire em cada coração. Assim, meus irmãos, agradecendo essa oportunidade mais uma vez, né? Pedimos a permissão, então, para encerrar essa reflexão. Que assim seja. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês.